Só esperando entrar mais alguém para a gente falar uma vez só. Vou colocar aqui para vocês me verem, né? Senão fica muito... Já tem bastante gente. 1, 2, 3, 4, 5, 9 pessoas. Bom, gente, é o seguinte. Estou assumindo a turma de vocês a partir de hoje. Vocês estão me ouvindo? Sim, professor, Então, pode professor. falar. Ok. Então, não sei qual era a professora, né? Acho que ela se afastou por algum motivo, né? Acho que é coordenação pedagógica, se não me engano. E aí ela acabou deixando a aula e eu acabei me interessando e assumindo aí com vocês, tá? Aí eu queria saber aí com vocês até onde vocês viram, né? Daqui a pouco depois eu pergunto o que vocês viram até o momento. Como é que está sendo esse modelo de aula para vocês? E aí eu já faço o compartilhamento de tela e já explico como que a gente vai trabalhar, né? Vocês estão vendo aí, meu nome é Rogério Procópio, mas todo mundo me conhece como professor Procópio, tá? Então, caso vocês quiserem fazer alguma solicitação aí depois eu falo por que eu não uso o meu nome, meu primeiro nome, né? Então, tá aí no início da chamada aí como professor, tá como Rogério Procópio, mas na verdade todos me conhecem aí como professor Procópio. Então eu queria saber aí como é que está sendo essa experiência para vocês aí de passar na quarentena, de ficarem tendo aula nesse modelo, está fluindo, não está? Como é que tá? Como é que vocês estão levando essa situação, né? Vocês estão trabalhando, alguns estão trabalhando de casa, alguns não estão trabalhando. Como é que tá aí? Quem quer falar? Professor, boa noite. Eu poderia só esclarecer pontos? Esclarecer? Isso, no caso, tirar dúvidas, né? É porque, assim, a aula de hoje está escrito como o primeiro RH, e nós somos Certo. o primeiro administração do técnico, né? Não, desculpa, eu que coloquei errado, tá? Você me perdoe, mas isso não tem Então, problema. o Depois professor na hora... também, Sim. questão do professor, não era uma professora que se afastou, era um outro professor, né? Que Tá. estava das duas turmas, o Rossini, no caso, e Ah, aí a gente um período sem professor e aí a coordenação avisou que o senhor chegaria. E eu só queria entender esses dois pontos. tá, então, primeiro é eu que errei na hora de fazer a chamada aí, tá? Porque, na verdade, eles me inscreveram na turma B e, na verdade, eu estaria com a turma A, tá? Então, a coordenação fez a confusão e eu, na hora de fazer a chamada, eu coloquei errado, tá bom? Isso foi erro meu. Eu não sabia de fato, e aí, como eles me informaram agora no finalzinho da noite, eu cobrando insistentemente para me inscrever, liberar o Teams, eu acabei fazendo esse modelo aí. Desculpa de não ter colocado o ADM, mas isso aí depois eu corrijo, na hora que eu for postar o vídeo, eu corrijo para vocês, não tem problema nenhum, tá? Com relação
ao professor, aí eu não sabia, né? Que ele estava com as duas turmas e acabou. Ele não estava dando conta de dar aula para vocês e para a turma B, ou o que que aconteceu? Vocês tiveram algum problema com ele, alguma coisa assim? Porque ele já tinha várias aulas com outras salas e tudo mais, e eu acho que excedeu um pouco do horário dele convencional, e aí eu acho que teve que chamar outro Saí. professor. Creio que foi por causa disso. Ah, entendi, perfeito. Bom, então, aí eu acabei me interessando aí pela aula e eu acabei entrando e eles me colocaram para tentar conversar um pouquinho com vocês aí nesse mês aí de metade de maio, né? O mês 6 e talvez o mês 7 aí com aula. Então, teoricamente, a gente tem bastantes dias de aula, né? Eu acho, ainda não saiu o calendário, o cronograma oficial, mas eu perguntei para a coordenadora e teoricamente a gente tem aí razoável, né? Teria a aula de hoje, dia 21, 28 são 3 quintas-feiras do mês de maio. No mês 6 nós vamos ter aula aí praticamente uma, duas, 3 quintas-feiras, porque dia 11 é feriado. E no mês 7 3 e 3 são 6 7 8 9. Aproximadamente aí, se as aulas forem até o mês, até o mês 7, nós teremos aí aproximadamente uns 9 dias de aula. Porque no mês 7 tem o dia 9 do 7 também, que é feriado, e aí também não tem aula, né? Mas é isso. O que mais? Antes de eu começar a minha apresentação. Esclareci a sua dúvida? Sim, sim, professor. É que por causa dessa confusão que teve aqui no Teams, eu fiquei um pouco preocupada quando o senhor falou uma informação e com o nome da turma, porque eu achei que pudesse estar na turma errada e tudo mais. Mas não tem problema, não. Tudo bem. Tá bom, então. É porque realmente eles fizeram essa confusão e aí eu acabei colocando o primeiro RH. Eu pensei que era RH e na verdade não é ADM, mas não tem problema. Isso aí depois eu arrumo e eu tenho. Pois não, pode falar. Era só isso mesmo, professor. Muito obrigada, tá bom? Eu que agradeço. Mais alguém quer falar alguma coisa? Bom, antes de eu começar, o que que vocês viram aí até o momento? O que que vocês conseguiram ter de conteúdo? Para mim ver se eu consigo pegar um gancho para poder dar continuidade. Ou vocês não viram nada? Professor, então, o professor que estava com a gente, ele ia passar agora a rescisão. A gente viu folha de pagamento com atrasos, a gente viu folha de pagamento com hora extra, INSS, Ó, IRPF, FGTS. tá, eu vou compartilhar aqui, não sei se ele deixa para compartilhar aqui o PDF do programa. E aí vocês vão me falando o que que tem, porque eu não faço ideia o que que vocês já tiveram, né? Então vamos ver se ele deixa compartilhar aqui o PDF, mas eu acho que não, acho que ele só deixa compartilhar PowerPoint, mas eu vou tentar, peraí. Deixa eu abrir aqui, aí vamos ver se ele deixa compartilhar. Se não, eu vou falando e aí vocês vão me falando. Porque assim, como eu estou chegando agora, eu precisava ter uma noção do que vocês já viram, né? É difícil de conciliar, porque. Deixa eu ver se tem um modelo aqui melhor. Bom, eu vou compartilhar a tela aqui, vamos ver se ele me deixa mostrar isso para vocês. Aqui. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, professor, dá para ver. Tá. Então, ó, o programa é isso aqui, ó. Deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui, aí eu vou passando para vocês. Recrutamento e seleção,
tipos de recrutamento, interno e externo e misto, técnicas de entrevista de emprego, entrevista como um todo. Vocês viram isso? Não, professor, que eu me Não. lembre, não. Tá bom. Só para a gente ver aí onde que a gente consegue trabalhar, entendeu? Por isso que eu estou perguntando. Aí depois nós tivemos aí processos de admissão, exame médico, registro de empregado, documentação de admissional, carteira profissional, alguma coisa nesse item? Também não, professor. Também não. Imposto de renda da pessoa física, não é declaração de imposto de renda, é imposto de renda que é retido do holerite do funcionário. CAGED, Vale Transporte, PIS, EPI, contrato de trabalho, todos os tipos de contrato de trabalho. Já viram isso? A gente já calculou o imposto de renda. Só imposto de renda. Sim, que eu... INSS. INSS. INSS também. INSS, imposto de renda e FGTS a gente calculava. Tá bom, mas isso através de exercício, é isso? Isso, ele passava uma folha de pagamento com 15 funcionários e aí a Tá, gente fazia os exercícios. tá bom. Ok, então, jornada de trabalho, determinação da jornada de trabalho, hora extra, adicional noturno, banco de horas, controle de ponto, hora extra, adicional de insalubridade, adicional de periculosidade, salário família, salário maternidade. Já viram isso? Novamente em exercício, a gente viu salubridade, a gente viu salário família, Mas você a já gente sabe viu as... mas você já Pô, sabe né? você já sabe o conceito desses casos aí ou não? Olha, professor, Ou essa... só foram calculando. Então, ele explicava assim por cima o que era cada coisa, né? O que era salubridade, o que era hora extra, e aí ele pedia para a gente calcular. Tá, entendi. Imposto de renda vocês já falaram. O INSS vocês já estão calculando no modelo novo? Que tem uma modalidade nova agora de retenção de INSS. Não sei se vocês já viram isso. Não sei, professor, eu creio que não. A gente fazia os exercícios através de uma tabela que ele passava, né? Então, mas a tabela que vocês têm, qual que é? Uma que tem 8, 9, 11%? É esse? Vocês conseguem saber? Espera aí, professor, que eu vou dar uma olhadinha. Por Tá favor. aqui, professor, eu tenho. Tá. Uma que é 7,5%, 9%, 12% e 14%. Ah, perfeito. Tá. E aí vocês aplicavam em cima dessa tabela esse percentual? Isso. Só? Só. Mas... Depois a gente fazia o INSS, não, o FGTS. Não, então, mas espera aí. Você pegava o valor do salário lá, por exemplo, salário de R$ 2.500. Aí você ia nessa tabela. Isso. Aí via quanto que, em qual se encaixava, qual era o percentual dela, fazia a porcentagem e pronto. Mas tá errado, não é assim não. Ixi. Existe uma modalidade, por isso que eu estou perguntando. Mas é Não uma é assim. modalidade nova ou já existia? Ela começou a partir de fevereiro de 2020. A tabela é essa, a tabela está correta, só que o cálculo não é esse. Por isso que eu estou perguntando. O modelo de cálculo é diferenciado agora. Antes era só pegar o valor e colocar na tabela. E aí você ia lá e fazia o cálculo. Agora não é mais assim. Agora a tabela do INSS passou igual à tabela do imposto de renda. É uma tabela progressiva do INSS. Não tem problema, eu explico para vocês como é que funciona. É só para deixar claro para vocês. Bom, a fundo de garantia não tem segredo, mas eu posso dar uma repassada. Imposto de renda. Vocês trabalhavam imposto de renda? É bem parecido com o INSS, é a mesma coisa. A gente tem uma tabela com todas as porcentagens, e aí era o valor do salário, tirava o INSS e calculava o imposto de renda e tirava da dedução. Só isso?
Só isso. Tá, tem uns critérios também para fazer isso, tá? Não é só olhar na tabela e fazer o cálculo. Tem aí alguns critérios para estar fazendo isso também. Porque você pode abater o INSS, você pode abater os dependentes, você pode abater pensão alimentícia, para você pagar menos imposto de renda. Mas tudo bem, eu repasso com vocês isso aí. Na verdade, a única coisa que ele tinha colocado a mais era salário família, e o que ele explicou, salário família, hora extra, insalubridade, era só isso daí. Agora... Tá, então, eu dou uma repassada com vocês, aí se vocês já souberem, a gente passa mais rápido, senão a gente vai dando uma paradinha aí para tirar todas as dúvidas. Tá, a rescisão é um processo que depois de você saber todos esses cálculos que a gente está comentando aqui, aí você vai fazer o processo de rescisão. Então, a rescisão, de fato, é a parte final. Por isso que eu achei, quando ela falou, já estamos em rescisão, eu falei, nossa, o professor correu bastante aí para poder chegar em rescisão. Aí existem alguns softwares relacionados com folha de pagamento, existem algumas informações de relatório que tem que ser emitidos, um pouquinho de integração sobre o e-social, e aí são as partes finais aí de rescisão em diante. Mas antes disso, a gente tem que trabalhar bem esses conceitos iniciais aí, por isso que eu resolvi abrir isso para vocês. Então tá bom, então já tenho uma noção aqui do que vocês já viram. Então, professor, inclusive sobre a rescisão, na aba tarefas, ele até passou uma tarefa sobre rescisão, precisa cancelar essa tarefa depois. Não sei se é com o senhor que cancela, ou é a coordenadora, mas na aba tarefas um exercício de rescisão. Então, eu não consigo porque está aí tem que falar com a coordenadora, né? Pedir para ela tirar, lá. Isso, porque aí está fora do meu... Eu não consigo ver o que o professor postou para vocês, tá? Então tá bom. Então tá bom. Então vamos lá, que agora eu já consigo fazer as minhas apresentações aqui. Qualquer coisa vocês podem interromper, tá bom? Fiquem à vontade. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui no modelo apresentação, que fica mais fácil se eu tiver que fazer algum rabisco aqui. Vocês estão vendo a tela aí? Estamos. Tá bom. Bom, então como é que funciona, né? Eu vou passar para vocês aí como é que eu estou trabalhando no Teams, o que eu faço, onde que eu trabalho, um pouquinho da minha história para vocês saberem quem é o Procópio que vai trabalhar com vocês essa disciplina aí, esse restante de metade de bimestre aí, diante de uma quarentena à distância, tá? Saiu, né? Espera só um pouquinho. Tem um negocinho aqui. Acho que está automatizado e aí fica passando a... Deixa eu só tentar tirar aqui, peraí.
Eu costumo colocar algumas mensagens aqui, é por isso que vocês estão vendo essa daí. Se fosse em sala de aula, também faria da mesma forma, tá? São mensagens retiradas da internet para dar um up aí para todo mundo, tá? Esse é o grande objetivo. Se a aula não for boa, de repente a mensagem pode tocar o coração de vocês. Bom, depois vocês veem isso aqui. Não é para ninguém chorar, tá bom? É só para deixar uma inspiração aí para vocês, né, na aula de hoje. Então, como eu disse aí, quem sou eu? Como vocês viram aí já meu nome, né? Se fosse em presencial, eu teria feito um pouco mais de suspense, mas aí agora por aqui não tem jeito. Bom, o Procópio, eu trabalho, eu tenho agora, acho que, deixa eu lembrar agora quantas ETECs que eu estou trabalhando. Eu trabalho durante o dia e amanhã na ITEC Parque da Juventude, tá? Mesmo com essa paralisação aí, tenho aula de segunda, no Parque da Juventude eu tenho aula de segunda, terça e quinta, durante a manhã, o dia inteiro, né? De manhã até as 16 horas. Segunda, terça e quinta. Na terça-feira à noite e na quarta à noite, igual o curso de vocês, eu tenho 2 turmas de terceiro RH na ITEC Brasílio Machado. ITEC Parque da Juventude fica em Santana, do lado do metrô Carandiru. De terça e quinta-feira, terça e quarta-feira, eu tenho aula à noite com o pessoal no Brasílio Machado, que fica na Vila Mariana, no curso de RH. Tenho 2 disciplinas no curso de RH. Quando é às quintas, agora eu vou trabalhar com vocês, e às sextas de manhã eu tenho aula com o pessoal da ITEC Camargo Aranha. Então agora eu estou com 4 ETECs, Parque da Juventude, a de vocês, Camargo Aranha e Brasílio Machado, tá? As disciplinas que eu atuo em estatística, matemática financeira, contabilidade, legislação empresarial, cálculos de folha de pagamento, que é praticamente que é igual a de vocês, gestão de recursos e resultados, TCC e empreendedorismo, tá? Essas 2 penúltimas é no Brasílio Machado e empreendedorismo é no Camargo Aranha. E agora com vocês nós vamos falar de folha de pagamento também. Bom, isso é o processo ETEC. Sou professor do Centro Paula Souza há 14 anos eu sou professor do Centro Paula Souza. Atuei também em algumas faculdades, como Carlos Drummond de Andrade, Faculdade Impacta, Unip, Estácio Radial, Uniítalo, e atualmente estou na Faculdade Sumaré. Já fazem 8 anos que estou na Faculdade Sumaré, porém já passei por todas essas anteriores que eu comentei com vocês. Às quintas, sextas e sábado, quintas à noite, antes da aula de vocês, às sextas também às 19 horas, e aos sábados de manhã até à tarde, isso na pandemia, né, que senão seria o sábado o dia inteiro. Eu estou fazendo mestrado em administração pela Faculdade Unibirapuera, tá? Faço mestrado em administração com foco em finanças. Porém, está tudo online, né? Está tudo à distância. Agora mesmo, acabei de ter aula com um professor de governança corporativa e uma hora a gente está de um lado
falando, do outro lado a gente está do lado ouvindo, né? Bom, até 2015 eu trabalhei em empresas durante o dia e dava aula à noite, tá? Sou professor há 23 anos, 23 a 24 anos aproximadamente. Comecei em 1995, já fez praticamente, nem 23 nem 24 anos, fazem 25 anos que eu estou em sala de aula, exceto essa pandemia que eu nunca havia dado aula desse modelo, tá? Tem alguns trabalhos desenvolvidos, também sou professor tutor, mas aí não tem aula igual a de vocês, que vocês conseguem me ver, é só tutoria mesmo, é só online, mas sem aparição do professor. Na Universidade Cândido Mendes, que é uma universidade que fica no Rio de Janeiro, e também executo trabalhos para... Não é faculdade, né? É uma instituição que eu desenvolvo conteúdo para eles, já desenvolvi 2 conteúdos, que é a Educa Mais. Não sei se vocês já ouviram falar. E a Educa Mais, ela te dá a oportunidade de você produzir conteúdo para eles vender para onde que eles acharem melhor, tá? Então essa é a minha carreira profissional aí com relação ao que eu faço e o que eu estou fazendo, ok? Bom, assim sendo, como é que a gente vai desenvolver aí para vocês entregarem as atividades? Como que eu estou fazendo para receber todas todas as atividades dos alunos? Eu estou usando o meu e-mail, professorprocopio2018@gmail.com. Estou usando o meu site para disponibilizar o conteúdo da disciplina para o aluno. Todos os vídeos de aula eu estou disponibilizando, embora fiquem gravados no Teams, eu estou disponibilizando também no meu canal do YouTube, oficial Professor Procopio. E a interação de aula eu estou fazendo pelo Teams, tá? Por que eu não estou usando o Teams em tarefas, em alguma coisa? Porque nem sempre ele está funcionando, tá? Então, como eu tenho aí 3, 4 grupos de pessoal utilizando simultaneamente o Teams, hora funciona, hora não funciona. Eu não quero passar por isso, eu quero dar meu conteúdo e desenvolver a aula, né? Então, estou usando todos esses canais para desenvolvimento do nosso material, tá? Então, eu vou colocar essa disciplina, esse conteúdo de aula, eu estarei disponibilizando no meu site, professorprocopio.com. Depois, o vídeo dessa gravação de aula, eu vou colocar, ele fica gravado aí no Teams, mas eu também vou disponibilizar lá numa playlist que eu já tenho arrumadinha lá. Todos os meus vídeos de aula estão indo para lá, e aí fica fácil do aluno encontrar, caso ele queira verificar o que foi trabalhado, tá? E a entrega das atividades fica valendo aí por e-mail. Se vocês quiserem me perguntar pelo Teams, não tem problema. Alguma dúvida, tenho respondido aí. Se é horário comercial, tenho respondido e-mail na sua íntegra, dentro do que é possível, né? Mas o Teams, de vez em quando, hoje mesmo eu demorei uns 40 minutos, quase 40 minutos para entrar numa determinada aula, porque não entrava de jeito nenhum. Tá? Aí entra a internet, aí entra a plataforma, e etc, etc. Então, por enquanto, estou conseguindo trabalhar com essas 4 ferramentas e está dando bastante resultado, tá ok? Bom, o que a gente vai trabalhar então? Para eu poder pedir alguma coisa para vocês, eu vou pedir aí talvez um resumo de aula, trabalhos de apresentação, aquele item que eu perguntei para vocês sobre tipos de contrato de trabalho, dá para a gente fazer um trabalho de apresentação. Eu não sei quantos alunos tem na sala de vocês, né? Não sei quantos que estão participando hoje, até dá para ver, mas não agora, porque estou com a tela aberta. Exercícios, quero que vocês façam exercícios, talvez um estudo de caso aí com alguma coisa relacionada aí com a pandemia, né? Diante do que a gente está vivenciando. E, se for possível, aí um debate, alguma coisa, pesquisa, para vocês participarem da aula, para não ficar uma aula só de eu estar falando e vocês não entendendo e não participando da aula, ok? Aí tem uma bibliografia complementar, inclusive tem um dos livros meus, então é a CLT, Rotinas Trabalhistas Dinâmicas e Pessoal, Práticas Trabalhistas e Cálculos, e tem um livro meu de 2009 também, que depois eu vou mostrar para vocês, que é um dos trabalhos que eu desenvolvi em todo esse período de professor. Aí existem alguns sites aqui que eu coloquei, que tem bastante
tem bastante informação sobre RH. Então, tem o Mundo RH, a BRSP, tem o Sebrae e tem a Exame Notícias sobre você RH. Tá? Então, a gente pode estar diversificando aí, colocando alguma coisa para vocês ou fazer trabalho, ou vocês discutirem, para a gente fazer alguma coisa diferente, não ficar só vinculado com aquela base tecnológica. Se eu tiver tempo, eu vou colocar alguma coisa de novidade para vocês. Aí tudo que isso aqui é o que você pode para falar para vocês, né? Mas, claro, não vou falar tudo hoje, né? O que eu pretendo estar falando com vocês e trazer também algumas novidades aí com relação à nova legislação trabalhista, que inclusive uma delas é o cálculo do INSS, por isso que eu havia perguntado logo de início, tá? Bom, aqui são os trabalhos que eu desenvolvi, né? Todo esse período de professor aí de 96 a... Na verdade, eu comecei em 95, né? A 2020. Então, eu tenho esses 4 livros editados. Administração, uma visão contábil. Esse é meu primeiro trabalho. Depois eu tenho meu segundo trabalho, RH e você no mundo dos negócios. Isso foi em 2009, esses 2 primeiros. Depois, em 2011, saiu esse verdinho, que é custos, a chave para as decisões empresariais. E o 4º trabalho é o Surpreenda-se Matemática Financeira para a Gestão. Tá? Então, é todo ele para a área de administração, RH, contábeis. O pessoal usa bastante esses livrinhos aí. O que mais se utiliza aí é esse primeiro, né? Uma visão contábil, administração, uma visão contábil. E RH e você também o pessoal gosta bastante. O verdinho quase é muito específico, porque é na área de custos, então fica um pouco mais específico. Porém, como eu desenvolvi agora 2 trabalhos aí para o pessoal da Educa Mais, talvez vai aparecer mais 2 aí, mas aí quem tem todos os direitos aí também é a Educa Mais que vai promover esses novos trabalhos. Um é em capital de giro e outro é em educação financeira para pessoa física e outra é investimentos e capital de giro. Bom, aí eu já falei para vocês. Alguém que tem alguma dúvida? Até aqui? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não, professor, até agora está bem explicativo a sua aula. Dá para entender bastante. Beleza, maravilha. Esse é o grande objetivo. Professor, Pois não. só uma dúvida. As presenças o senhor vai contar a partir das atividades ou o fato de estar logado aqui no Teams? Como que vai funcionar essa parte? Então, esse negócio de presença, eu não estou me preocupando não, tá? Vou ser sincero para você, nem para vocês, nem com a molecada que eu dou aula durante o dia, eu estou me preocupando com presença, tá? Aí vai do interesse de cada um e a entrega das atividades. Se você achar melhor fazer as atividades sem a minha aula, pegar o vídeo e depois assistir, tudo bem, não tem problema nenhum. Eu vou respeitar o horário de aula e vou dar o conteúdo para vocês, entendeu? Então, assim, eu não tenho essa necessidade de que precisa estar presente na minha aula que eu vou fazer chamada. Não vou fazer isso, tá? Não faz sentido. Se nós tivéssemos presencial, até tudo bem, né? Mas como a gente está à distância, não faz sentido esse negócio. Você pode muito bem logar e ficar assistindo a televisão. E eu vou saber se você está assistindo televisão ou se você está vendo a minha aula. Você pode estar assistindo televisão com fone no ouvido e lavando louça, ou jantando. Então, é desnecessário esse tipo de controle, né? Tem professor se preocupando demais com isso e eu já não concordo. Se o aluno tiver afim, ele assiste. Se ele não tiver afim, ele não assiste. Ponto final. Acabou. Dá para fazer um monte de coisa quando você tem essa opção de estar online, né? Se você está à distância, você tem essa opção de estar fazendo uma outra coisa e ouvindo o professor falar, né? Pode não estar prestando muita atenção, mas você tem condições de estar fazendo uma outra coisa. É diferente se você estivesse em sala de aula, estivesse presencialmente. Então, a entrega das atividades é o que eu vou contar como nota, e não efetivamente a presença na aula. Tudo bem? Entendi. Não é por isso que vocês vão me deixar sozinho, tá? Eu fico Não, muito jamais. carente.
eu fico muito carente se vocês me deixarem sozinho. Mas eu já dei aula para ninguém também, tá? Já dei aula para ninguém. Já aconteceu nessa pandemia aí, eu dar aula para ninguém. Eu entrei, não tinha ninguém na sala, deu horário, comecei a falar, deu horário, saí, gravei e disponibilizei o conteúdo. Aí depois veio as perguntas, professor, como faz isso? Como faz aquilo? Como faz aquele outro? Ué, você estava lá na semana? Professor, eu não entrei. Não entrei. Então, existe essa situação, tá? Mas é isso. Muito bem, vamos dar continuidade, então. Eu ia passar um testezinho para vocês, mas não vou nem passar agora. E aí eu entro na parte de apresentação de explicar o conteúdo para vocês. Que é exatamente aquela parte inicial que eu havia perguntado para vocês aí, como é que estava o nível. O que vocês já tinham visto. Vocês chegaram até a aula presencial? Sim, eu acho que a gente ficou um mês, mais ou menos, tendo aula, um mês, 2 meses quase, e aí foi lá que começou a pandemia, a gente teve que vir pro EAD. Então, só para... essa aqui é muito mais do que EAD, né? Porque o EAD não tem a aparição do professor, né? Ele vira um tutor, igual eu expliquei para vocês, né? Eu sou tutor online da Faculdade Cândido Mendes, mas eles nem me conhecem, né? Só me conhecem pelo nome, né? Aqui a gente consegue aparecer, a gente consegue falar, né? Eu consigo ouvir vocês, posso não saber quem são vocês, assim, só pelos rostinhos das fotos aí, né? Mas aqui é uma aula mais online, e o EAD efetivamente não tem essa opção, né? O EAD você nem conhece o professor, não sabe nem quem ele é, você sabe o nome dele, é um pouco diferente. Bom, o que mais que eu ia falar? Então, tá bom, se tiver... eu ia comentar sobre... Embora o João Dória colocou que as pessoas devem ficar no isolamento até dia 31 de maio, já saiu uma determinação do MEC que as escolas não voltam antes do dia 16 de junho, tá? Então, eu acho que esse primeiro semestre a gente vai acabar dessa forma, tá? Não vai ter aula presencial mesmo, não. Talvez no segundo semestre, talvez tenha, mas essa eu acredito que não vai voltar antes de agosto, não, tá? Então, acho que vocês não vão ter aula comigo presencial. Mas, enfim, vamos dar continuidade, então. Bom, eu ia fazer uma dinâmica de apresentação, mas eu vou pular essa daí, tá? Vamos falar um pouquinho aí sobre os objetivos de recursos humanos. Se vocês tiveram aí, vocês me perdoem, e aí eu dou uma repassada. Se vocês não tiveram, tudo bem. Bom, qual que é o objetivo da área de recursos humanos? É uma sigla de RH, é uma associação de habilidades e metodologias, políticas, técnicas e práticas definidas com o objetivo de administrar os comportamentos internos e potencializar o capital humano. Então, hoje, muitas empresas têm departamento pessoal e algumas empresas tiraram esse departamento pessoal e colocaram o RH, tá? Qual que é a grande separação que existe entre uma e outra? Geralmente, o RH fica com a parte voltada para a área de pessoas, né? Então, ela vai administrar comportamentos internos e potencializar o capital humano. Esse é o grande objetivo da área de recursos humanos. Se fosse a área de departamento pessoal, ela vai ficar com a parte burocrática, que é essa que vocês estão conhecendo aí, de fazer os cálculos. Então, tem empresas que têm o RH e tem empresas que têm o departamento pessoal, tá? O departamento pessoal pode cuidar dessa parte, professor? Pode cuidar da parte de comportamento interno, pode cuidar da parte de capital humano, não há problema nenhum, tá? Porém, algumas empresas fazem essa separação entre pessoas e cálculos, tá? Tanto o RH como pode fazer cálculo, como o departamento pessoal também pode cuidar de pessoas. Então,
É só terminologias que as empresas utilizam entre departamento pessoal e recursos humanos, tá? Mas as duas têm a mesma característica. Aí tem a finalidade, então, selecionar, gerir e nortear os colaboradores na direção dos objetivos e metas da empresa. A área de recursos humanos também lida com estratégias de RH, relações sindicais, relações de trabalho e técnicas que afetam a função, tais como recrutamento, seleção, treinamento, planos de cargos e salários, avaliação de desempenho, incentivos, remuneração, entre outros. Então, a área de RH ou departamento pessoal, em algumas empresas, tem a missão de fazer tudo isso aí que estou colocando, além de outros que eu não coloquei, tá? Então, a relação sindical, relação com o sindicato, relação de trabalho, que é o contrato de trabalho que tem entre a empresa e o funcionário, o novo funcionário, técnicas que afetam a função, tais como recrutamento, né, fazer todo o processo de recrutamento, seleção e treinamento, que é o que eu vou falar logo na sequência, desenvolver planos de cargos e salários, né, quanto que cada pessoa deve ganhar, de acordo com o mercado, qual que é a faixa para essa pessoa subir na empresa, como que a gente vai fazer a avaliação de desempenho, como que a gente consegue que as pessoas tenham um ganho a mais, então é chamado de avaliação de desempenho. A empresa que nós trabalhamos vai ter incentivo ou não vai ter, remuneração, não sei o que está escrito aqui, mas remuneração é o quanto que a pessoa vai ganhar, tá? Então isso tudo é área de recursos humanos ou departamento pessoal em algumas empresas. Existe aí uma visão da organização como era e como é hoje, tá? Vou colocar alguns, não vou falar de todos, mas eu vou falar de alguns aí, como as empresas tratavam os seus empregados e como tratam hoje. Então, o que vem mudando nessa área dentro do departamento de recursos humanos ou dentro do departamento pessoal. Uma das coisas que mudou e agora com a pandemia vai mudar muito mais, tá? Horário rigidamente estabelecido. Tem alguns casos, não sei se vocês são fãs ou se vocês já têm, caso vocês tiverem e quiserem fazer uma conexão comigo, é a rede LinkedIn. Eu sou muito fã da rede LinkedIn. Então, caso vocês quiserem, se vocês tiverem, né, o LinkedIn, eu compartilho muitas vagas lá, porque eu recebo muitas vagas diariamente. Tem dia que eu consigo entrar, tem dia que eu não consigo, mas sempre que eu vejo e posso, eu compartilho vagas lá no LinkedIn. Caso vocês não tiverem, eu faço convite para vocês terem. Caso vocês já tiverem, quiserem fazer uma conexão comigo, é só me chamar lá que eu aceito o convite, tá? Aproveitando então essa oportunidade, alguém colocou no LinkedIn recentemente, acho que foi semana passada, dizendo que o chefe dela estava agindo com horário rigidamente estabelecido, mesmo diante dessa pandemia, né? Então, o chefe dela queria que ela entrasse no computador às 8 da manhã, parasse a meio-dia, voltasse à 1 da tarde e fosse até às 18 horas no mínimo, né? Mesmo com essa pandemia, ainda tem empresas que atuam de forma com horário rigidamente estabelecido. E, na verdade, o que as empresas estão tentando fazer agora, não só diante da pandemia, mas também como um modelo novo de trabalho, metas negociadas e compartilhadas. Esse formato de rigidez de horário estabelecido, o colaborador, o funcionário, não trabalha e não desempenha tão de acordo às suas funções como se estabelecer para ele metas negociadas e compartilhadas. Então, como era, embora ainda esse era ainda existe, e como é hoje para o que as empresas estão buscando dos seus funcionários ou colaboradores. Outra coisa importante que a gente pode dizer aí, que é a subordinação ao chefe, né? Então, antes tinha muita coisa assim, para você, muito subordinado ao chefe, para você falar com alguém superior, além do seu chefe, tinha que passar primeiro pelo seu chefe, para depois você falar com o diretor, por exemplo, né? E agora não, agora as empresas estão tentando tirar o máximo, e o mais importante dentro das empresas hoje, então, é atendimento e satisfação do cliente, sem essa necessidade de subordinação ao chefe, né?
se bem que ainda existe esse antes, ainda na época atual, tá? Independente da pandemia. Outra coisa que a gente pode destacar aqui, deixa eu ver aqui qual é a melhor, mão de obra, né? Antes as empresas precisavam só pessoas para executar, e hoje elas precisam sim de pessoas para executar, mas além disso elas precisam de pessoas com inteligência e principalmente talento, tá? Então é uma visão da organização saindo do era para o é, né? Embora esse era, ainda existe algumas situações que ainda existe dentro do mercado, empresas desse formato. Bom, as pessoas são vistas como, na gestão do conhecimento, as pessoas são vistas como responsáveis pela capacitação coletiva para a melhoria constante do seu trabalho, tá? Sempre visando a inteligência e o talento. As atividades são orientadas para o aumento da competitividade, pautada na condução pessoal da carreira. Então, as empresas tentam buscar aí sempre aumentar a competitividade. Eu não quero robô dentro da empresa, eu quero pessoas capazes de resolver problemas das quais vão surgir, é por isso que você foi contratado, para resolver problema dentro da empresa. E diante dessa resolução de problemas, você pode trazer um aumento de competitividade para a nossa organização, pautada na condução pessoal da carreira. Então, a área de recursos humanos ela tem essa finalidade de conduzir esse pessoal na carreira, né? O que é conduzir na carreira? Se eu entrar lá como menor aprendiz, eu tenho que passar para as etapas para eu poder subir profissionalmente dentro daquela empresa, né? As devidas promoções. Então, eu saio de menor aprendiz, passo para estagiário, passo para analista júnior, analista pleno, analista sênior, coordenador e assim sucessivamente. Eles vão criando aí alguns nomes, né, nessa área dentro das empresas. Claro que quanto mais você sobe na empresa, né, quanto mais você tem de um cargo superior, a sua responsabilidade aumenta, né? Você vai ganhar por isso, mas a sua responsabilidade aumenta. As políticas de RH são disponibilizadas em rede, tais como gestão do conhecimento, chamada de universidade corporativa. Então, muitas empresas já têm esse formato de universidade corporativa, aonde ou disponibiliza uma oportunidade de você cursar uma faculdade dentro da própria empresa, ou então ela vai te oferecer com que você faça um curso superior, ou até mesmo um curso de pós-graduação, numa faculdade com subsídio por parte dessa empresa, né? Então, existe aí a chamada universidade corporativa, que é tudo custeado pela empresa, ou se não toda, parte dela, para que você possa desenvolver a gestão do conhecimento e trazer esse conhecimento para as práticas dentro da organização. Esse é o grande objetivo. Os sistemas de informações e mão de obra são integrados e estimulados a aumentar a comunicação entre eles. Então, as empresas, para controlar tudo isso que eu estou falando para vocês, ela não vai controlar numa planilha de Excel. Ela vai ter um sistema de mão de obra, um sistema de informação, um sistema de processamento de dados para integrar e trazer todos esses dados que ela possa retirar relatórios para a tomada de decisão. Bom, algumas responsabilidades aí do RH ou departamento pessoal. Selecionar profissionais capacitados, definir o tipo de contrato de cada funcionário. Dentre as inúmeras funções da área, seja ela pública ou privada, governamental ou prestação de serviço, é de preparar a admissão, elaboração do contrato de trabalho, ficha de registro, montagem do prontuário. Então, vamos comentar aí. O que é selecionar profissionais capacitados? O que vocês acham que é isso? Aquele que consegue exercer sua profissão, tipo, de uma forma correta e, tipo, fazer ainda mais do que o esperado? Não. Isso aí é assim, você está dentro da empresa, lá no RH, e aí você precisa trazer para a empresa profissionais capacitados. Como você lá do RH, ou que trabalha no departamento pessoal,
é a função do RH ou do departamento pessoal trazer profissionais capacitados. Mas como é que eu faço isso? Como que a empresa faz para ser... Isso, um processo seletivo. Que pode ser interno ou pode ser externo, tá? E aí o RH vai trabalhar todos esses dados, que daqui a pouco eu comento para vocês como é que faz esse processo de selecionar profissionais capacitados. Definir o tipo de contrato de trabalho, né, o tipo de contrato que esse funcionário vai entrar na empresa. Então, é um dos trabalhos que eu devo estar pedindo para vocês, se ele vai entrar por um prazo determinado, se ele vai entrar por um prazo indeterminado, se ele vai entrar por um contrato de experiência, se ele vai entrar por um contrato temporário, enfim, tem vários, pelo menor aprendiz, estagiário, como é que ele vai entrar? Isso é responsabilidade do RH definir diante da estratégia da empresa, né? E assim sendo, após a contratação desse funcionário, o RH também tem que fazer o quê? Preparar a admissão, né? Solicitar todos os documentos, que eu vou comentar com vocês daqui a pouco, elaborar o contrato de trabalho, que é esse que eu dei como exemplo, preparar uma ficha de registro, né? Para saber quem... Essa ficha de registro antigamente era no papel, hoje em dia é tudo no computador, tá? Mas tem que ter o nome da pessoa, tem que ter o CPF, o RG, todos os dados cadastrais, né? O cargo que ela ocupa, quando é que ela está sendo admitida, qual é a área que ela vai trabalhar, né? Colocar uma foto digitalizada, a idade da pessoa, qual é a formação acadêmica, qual a experiência. Então, o prontuário de registro, né? A ficha de registro, que vai montar o prontuário dessa pessoa, tem que ter todas essas informações. Porque caso a empresa precisa tomar alguma decisão, mesmo para férias, para aumento de salário, para demissão e qualquer outra finalidade, ela tem tudo registrado desse colaborador, tá? Bom, assim sendo, as responsabilidades do RH, então é fazer a integração, missão, visão, valores, cultura organizacional, atividades de trabalho, responsabilidades, funções, planos e cargos e salários, carreira, apresentação do ambiente e das pessoas. Olha quanta coisa que o RH tem que fazer no processo de integração. O que é integração? Alguém já passou por algum processo de integração? Alguém já passou? Eles foram embora? Não, professor, acho que ninguém passou por um processo de integração, não. Não? O que é processo de integração? Já ouviram falar? Processo de integração é quando você entra na empresa e alguém tem que te dar aquele suporte necessário para você conhecer a empresa. O que é isso? Professor, isso é uma coisa bem recorrente na ETEC, né? Eu passei por um processo de integração, mas foi quando eu fazia ETIM na ETEC, né? Aí as turmas do terceiro ano ia e fazia a integração com o pessoal do primeiro. Isso, exatamente. Mas na empresa não é todas as empresas que têm. Mas o processo de integração ele visa passar para o novo funcionário que está chegando qual é a missão, a visão e os valores da empresa, como é que funciona a cultura organizacional. O que é a cultura organizacional? Cultura organizacional é como que a empresa trabalha, tá? Então, há necessidade de trabalhar com roupas sociais? Pode vir de chinelo de dedo? Posso vir com roupa sexy? Posso vir de bermuda? Isso é a cultura organizacional. Tem empresas que padroniza até a utilização de uniforme. Então, na integração, a empresa deve falar como que é a cultura organizacional em linhas gerais. Ela não vai ficar entrando muito no detalhe, mas ela tem que passar, ó, a missão da empresa é essa, a visão da empresa é essa, os valores da empresa é essa. Na nossa empresa, a nossa cultura é assim, 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 tá? Então, vocês devem utilizar roupas sociais, assim, mulheres cabelo preso, homens cabelo curto,
Ah, professor, mas isso não é discriminação? Não, é uma cultura organizacional. Isso pode? Pode. Ela pode te barrar na hora que você vai entrar? Pode. Quando eu trabalhava em empresas, o pessoal tinha muito esse tipo de coisa, né? Se bem que sabiam da cultura organizacional, mas em alguns casos havia extrapolação. Então tinha de segunda até quinta-feira tinha que trabalhar social. Sexta-feira podia ir mais à vontade, mas não é de mini saia nem tão um pouco de bermuda, não é para ir para a praia e trabalhar, né? E o pessoal acabava abusando. É para ir você com uma roupa mais tranquila, né? E aí algumas pessoas eram barradas na entrada da empresa porque chegavam lá com roupas indevidas. Isso faz parte da cultura organizacional e que você deve ficar sabendo logo no processo de integração. E o processo de integração, geralmente, em algumas empresas, demora até uma semana. Tem empresas que demoram uma semana para trazer o funcionário novo para o ambiente de trabalho. Aí vai explicar todos esses itens que eu estou colocando para vocês e até mais, até o fato de apresentar a empresa, apresentar as pessoas na qual você vai trabalhar, como é que vai ser o seu local de trabalho, aonde fica a banheira, onde fica a saída de emergência, onde fica bebedouro, quem vai ser o chefe, quem vai ser as pessoas que você vai se relacionar. Então, precisa de mais do que um dia para estar falando tudo isso. Tá? Então, tem empresas que demoram um dia, 2 dias. Eu já vi empresas até com uma semana de processo de integração, para deixar o funcionário bem entendido sobre o que a empresa faz, para não chegar lá e falar, mas eu não sabia que era assim, tá? Aí então vai ser contado para você quais serão as suas atividades de trabalho, quais serão as suas responsabilidades, que você, embora seja um funcionário, você é responsável por aquilo que você executa, tá? Então não é porque, eu só estou aqui porque eu trabalho, tá? Você aqui trabalha, mas o que você produz é de sua responsabilidade. Ah, mas eu reporto para um chefe, eu reporto para um. Eu sou subordinado a fulano de tal. Ok, mas aquilo que você faz é de sua responsabilidade junto com a quem você é subordinado. Vai mostrar as suas funções, vai mostrar também qual que é o plano de cargos e salários, como é que faz para você subir na empresa, para você ter promoções. Tudo isso é a integração, a área de recursos humanos ou a área de departamento pessoal deve falar para o colaborador. Tem empresa que não faz nada disso, tá? Tem empresa que fala, ó, começa segunda-feira, você já entra segunda-feira na sua área e já senta no seu computador e você fala, nossa, mas estou bem perdido. Por que você está perdido? Porque não houve o processo de integração. Quando há o processo de integração, você fica conhecendo todo o processo como a empresa trabalha. E aí evita com que você entre e enganado, tá? Vai cuidar da carreira dessa pessoa, né? Então, quando que ela deve ser promovida, quando que ela deve ter um aumento salarial, o que a gente pode oferecer para esse colaborador, isso tudo é a integração que faz. E também a apresentação do ambiente das pessoas também é processo de integração, para mostrar para as pessoas aonde que ela vai trabalhar, qual que vai ser a cadeira que ela vai ter, qual que é o computador, se vai estar muito gelado o ar-condicionado, se não tem ar-condicionado, se a cadeira é confortável, se a cadeira não é confortável. Enfim, tudo isso é processo de integração que tem que ser passado para o novo colaborador, o novo funcionário, para ele não entrar enganado, ok? Bom, aí, para depois dele passar por esse processo, ele vai, antes disso, né, ele vai entrar pelo processo de recrutamento. O que é o recrutamento? É um conjunto de procedimentos desenvolvidos de modo planejado que visa atrair candidatos potencialmente qualificados e capazes de ocuparem um cargo dentro da empresa, né? Então, a área de RH vai anunciar a vaga em meios de captação de pessoas. Hoje em dia, está nessas empresas que a gente conhece, né? Uma delas, como eu falei para vocês, é o LinkedIn, mas tem outras aí, tem o InfoJobs, tem a Cato, tem o Currículo, tem o Vagas, né? Então ela vai solicitar a divulgação da vaga, isso quando for buscar no mercado de trabalho, ou então ela pode divulgar também a vaga dentro da empresa que a gente chama de recrutamento interno, tá?
E aí a área de RH vai selecionar esse candidato aí, vai verificar quais os candidatos capazes de ocupar aquele cargo dentro da empresa. Antes de iniciar o recrutamento, a empresa precisa definir as características do empregado que ela pretende contratar. Então, nós precisamos de uma pessoa ou precisamos de uma pessoa ou uma ou mais que tenha idade de 20 a 25 anos, que esteja estudando, que tenha experiência, que não tenha experiência. Ela vai definir, isso é extremamente importante para que ela possa fazer o recrutamento. Entre essas características, pode-se destacar a idade, a escolaridade, a experiência na atividade e outras coisas mais, tá? Pode dizer que ela pretende a vaga para PCD, né? Pessoas com necessidades especiais, pode ser só mulheres, preferência para homens, então isso não é discriminação, ela pode estar vinculando aí no seu processo de recrutamento. Aí, existe aí os meios de recrutamento, onde que ela vai divulgar a oportunidade para fazer a seleção, né? Aí eu coloquei um gráfico recente aí, da onde que as empresas buscam hoje para trazer o candidato, né? Então, existe aí as agências de emprego, recomendação dos funcionários, que é alguém de interno para... você conhece alguém que você possa indicar? Hoje em dia representa aí 20%, pode ser que já esteja até mais. Currículos casuais de candidatos que se apresentam espontaneamente à empresa. A gente fala, vou mandar currículo para fulano de tal. Não, vai que dá certo, né? E as redes de internet, que são a Cato, CIEE, Vagas, Currículo, como eu estava citando agora há pouco. E ainda nós temos as redes sociais, como o LinkedIn, que eu disse para vocês, tem o Facebook, tem o Twitter, Google Plus e outras redes semelhantes. Então, todas essas são os meios que a empresa utiliza para trazer o candidato para dentro da organização e além aí da recomendação dos funcionários, que é o famoso QI, quem indicou, né? Então, esses dados aí. Antigamente, as empresas jogavam a vaga dentro da área jogava a vaga em jornais. Hoje, como não tem mais jornal, é tudo internet, né? Então, é um lugar que tem bastante oportunidade, a rede LinkedIn. E quem não conhece ainda, quando puder, façam essa visita nessa plataforma, que traz bastante informações de vaga. Hoje mesmo eu compartilhei umas 6 vagas aí, inclusive até tem uma perto da minha casa, e é uma imobiliária que está precisando de um auxiliar administrativo, e eu tirei foto e postei lá, e ainda está aberto, e os caras não conseguem gente para trabalhar para auxiliar administrativo. Bom, posterior a isso, ao recrutamento, nós temos aí a parte de seleção. O que é a seleção? É um conjunto de técnicas para identificar dentre os candidatos inscritos aquele que melhor se adequa ao perfil do cargo e da empresa, né? Então, você vai mandar currículo, muitas pessoas vão mandar currículo, e aí a empresa vai fazer, de fato, a seleção, né? Para verificar qual que é a pessoa que tem mais afinidade com aquela oportunidade que a empresa precisa, né? Então, vai chegar diversos currículos, e aí a empresa vai, de fato, fazer a seleção. Essa seleção, a empresa pode utilizar os seguintes instrumentos para fazer essa seleção. Ela pode usar de formulários de solicitação de emprego. Então, geralmente as empresas oferecem o formulário no seu site. Você preenche lá os dados cadastrais de tudo que a empresa precisa, né? Dentro dessas redes que eu comentei para vocês, o Vagas, o LinkedIn, enfim. Ou então você pode ter o seu currículo já pronto e aí você só se candidata à vaga. Ela pode solicitar também que se tenha uma entrevista. Agora, com a pandemia, as entrevistas estão sendo feitas online. Pode ser feito também testes, né? E pode ser aplicados também dinâmicas de grupo. Então, todas elas são processos para selecionar o candidato. Às vezes o cara tem um excelente currículo, mas ele não é bom para falar. E aí ele acaba se dando mal numa entrevista. Porém, ele tem um raciocínio maravilhoso, e aí ele vai muito bem nos testes, e às vezes ele não tem capacidade de integração, que é a dinâmicas de grupo,
né? Agora a dinâmica de grupo dessa forma que nós estamos passando fica um pouco mais difícil de fazer, imagino eu, dentro da área de recursos humanos. Eu acho que a dinâmica de grupo não deve estar sendo aplicada nesse momento. Mas são formatos de seleção que as empresas podem fazer e outros mais que aparecerem, tá? Professor, mas qual que é melhor e qual que é pior e como que eu sei? Não tem uma melhor ou pior, depende de cada empresa, daquilo que de fato ela está buscando no candidato que ela está selecionando, tá? Já a entrevista, o objetivo da entrevista de seleção é conhecer as características do candidato. Para isso fazem-se perguntas abordando os seguintes aspectos. Então, a empresa pode perguntar da sua vida profissional, pode perguntar da sua vida escolar, pode perguntar sobre pretensões profissionais, pode perguntar da sua família, da sua área social, entre outros, tá? Então, aqui é bastante diversificado o que ela quer saber, né? Ela quer saber se você está falando a verdade, ela quer saber se você não gagueja, se você não tem vergonha, tem que ser bastante autêntico, né? Então, às vezes a pessoa mente no currículo, chega na hora da entrevista e fala, nossa, aquilo que eu coloquei é tudo mentira. E aí, quando chegar na parte da entrevista, você vai cair por terra, porque provavelmente você não vai conseguir dar sustentação àquilo que você colocou no seu currículo, né? Então, a parte do currículo tem que ser exatamente como você é, para que a empresa ou a pessoa que está te entrevistando possa falar, bom, essa pessoa é exatamente o profissional que a gente está procurando. Vida escolar vai perguntar em que época que você parou, o que você está fazendo, o que você está estudando, se você está... eu fiz a ETEC e parei, já faz uns 5 anos que eu não estou na escola, né? A empresa não quer isso, ela quer que você esteja em constante estudo, né? Não é porque você terminou a ETEC tem que parar, não tem condições de entrar na faculdade, vai fazer outro curso da ETEC, né? Por quê? Porque você está sempre estudando, e isso as empresas buscam bastante. Quais são suas pretensões profissionais? Eu quero entrar aqui e quero ficar 5 anos, quero ganhar meu dinheiro, quero ir embora. Não, você não vai poder falar isso, né? Não tem uma resposta certa para falar, mas se você falar isso, a empresa fala, bom, essa pessoa já está só pensando no curto prazo, né? Vida familiar e vida social, né? Eu sempre recomendo que se dê muita ênfase na vida familiar, né? Não, eu quero vir trabalhar aqui porque eu não aguento minha mãe, eu não aguento meu pai, não aguento minha esposa, não aguento meu filho, é uma encheção de saco, eles me atormentam, eu prefiro ficar trabalhando. Não, jamais fale e deprecie a família de vocês, porque isso também não soa bem para a empresa, tá? Ai, que horror, professor, eu quero trabalhar que eu não aguento mais minha esposa. Não, existe todos os casos, entendeu? Parece que não, mas existe, tá? Existe, fala mal do pai, fala mal da mãe, imagina, quarentena, todo dia, mais de, vai fazer o quê? 2 meses, então o cara consegue um emprego e fala, nossa, não aguento, nossa, não vi a hora de sair, puta, minha mulher enche o saco toda hora, meu marido me enche o saco toda hora, você entendeu? Então, parece que não, mas é desgastante, e aí as pessoas na hora da entrevista acham que falar isso vai ajudar e acaba atrapalhando. Isso às vezes é um desabafo, mas é um desabafo na hora errada, né? Então... a professora uma vez contou pra gente que ela fez uma entrevista com uma adolescente e ela perguntou, né, por que ela estava ali, porque ela queria vaga. Ela falou, minha mãe que mandou vir aqui. Minha mãe que mandou vir. Então, aí você fala coisas de forma na hora errada, no lugar errado. E aí, consequentemente, você vai ser reprovado e fala, nossa, por que eu não fui eu chamado? Eu fui tão bem na entrevista. Você acha que foi bem, mas você falou coisa que deixou o entrevistador na dúvida e ele acaba não te colocando, acaba levando outro profissional. E muitas vezes você nem sabe por que você foi reprovado. As empresas não falam, infelizmente não foi dessa vez. O máximo que ela vai falar é isso. E outra coisa importante que eu destaco é a parte social, tá? Então, todo mundo, exceto agora, né? Todo mundo tem que ter a parte social, né? Não, eu gosto de beber minha cerveja. Também não é legal falar isso, né? Não, eu gosto de sair com os amigos, eu gosto de ir ao cinema, eu gosto de ir ao teatro, eu gosto de... enfim, eu gosto de namorar, eu tenho que
Mas você gosta ou você faz? Não, eu gosto e faço, porque gostar é uma coisa, fazer é outra, né? Ah, eu gosto de academia, mas faz 10 anos que eu não vou para academia, então você não gosta, né? Então você tem que mostrar para a empresa a necessidade da família e a necessidade da sua vida social, mas evitar o máximo de contar que você bebe, que você fuma, isso aí não, não cai muito bem numa entrevista, tá? Então, assim, vou falar para vocês, se você tem uma receita para a gente se dar bem numa entrevista? Não, não tem. A receita é ser o mais autêntico possível e não mentir. Aquilo que você colocou no seu currículo tem que ser exatamente você. Não adianta treinar, porque vai chegar lá, vai cair perguntas completamente diferentes. Existem vários livros, 1.500 perguntas de como se comportar numa entrevista. Aí você lê as 1.500, o cara faz a 1.501 que não estava lá e acaba tirando da oportunidade. Tá? Então não existe uma receita, se eu fizer isso vai dar certo. Mas a gente tem que minimizar o máximo possível, tá? Da vida profissional ali, se caso você vier de uma outra empresa, eu esqueci de falar, você dizer o seguinte, que você está procurando uma melhor oportunidade, por isso que você quer sair da empresa que você está, ou se você estava. Se você estava, tudo bem, mas se você está trabalhando e está buscando uma oportunidade, eu vi que você está trabalhando assim, 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 por que você quer sair de lá? Não, porque eu estou procurando uma coisa melhor, estou procurando um desafio melhor, enfim. Nunca falar mal da sua empresa que você trabalhava e nem tampouco do seu chefe. Ah, não, porque aquele chefe lá não aguentava mais. O cara me enche muito o saco, ou a chefa, né? Então, sempre não depreciar situações anteriores para não prejudicar vocês do presente para o futuro, ok? Outra coisa que as empresas podem aplicar também são testes, né? Mediante a entrevista, não é possível verificar quais são as aptidões do candidato. Então, é feito alguns testes. Esse teste pode ser a redação de um texto, que é escrever manuscrito. Aí, simplesmente, pode ser um texto aberto, tá? Às vezes é dado um tema. Geralmente, os temas são bem, bem ruins, né? Para ver se você está ligado, se você está antenado no mundo, o que está acontecendo. E às vezes são textos assim, do nada o cara olha para um canto e fala, faz uma redação disso. É para ver se você consegue, às vezes não é para avaliar se você vai escrever, se tem a letra bonita, se tem a letra feia, até porque ninguém usa mais escrita nas empresas, utiliza-se computador. Mas é para saber se você tem capacidade de raciocínio rápido, né? Você consegue resolver uma situação rápida, por isso que tem uma redação e ao mesmo tempo um tempo limite para você desenvolver. Os exercícios aritméticos, você sabe se você sabe fazer continha, né? Então, é para essa finalidade. Pode também cair questões ou questionários sobre conhecimentos gerais, né? Então, hoje o que a gente mais ouve falar é sobre a pandemia. Mas o que está relacionado dentro da pandemia? Só o Covid, pessoas falecendo, hospitais lotados? Não. Tem muitas outras coisas relacionadas com a pandemia, o que ela está afetando, né? Então, é por isso que fala de conhecimentos gerais. Testes psicológicos aqueles testes que você não sabe para que a gente faz aquilo. Eu também não tenho muito entendimento o que eles buscam, o psicólogo busca com aqueles testes para você fazer casinha, fazer desenho, enfim, mas existe também os testes psicológicos, são todos os testes que podem ser aplicados pela empresa para a seleção de um candidato. E por último, dentro do processo seletivo aí, é a dinâmica de grupo. A dinâmica de grupo, ela pode fazer uma dinâmica de grupo para quebrar o gelo, só para descontrair as pessoas. Pode fazer aí com técnicas de apresentação, né? Tipo, um apresentar o outro. Isso acontece bastante, né? Então você fica 5 a 10 minutos conversando com a pessoa e depois um apresenta o outro. Fala o nome, a idade, onde trabalha, onde trabalhava, o que gosta de fazer. Essa é uma técnica bastante comum que as empresas fazem. Técnicas de integração, né? Então existem alguns processos. Se a gente tivesse presencial, eu até faria algumas coisas com vocês de integração. E também técnicas de animação e relaxamento, né? Então pode também ter aí alguma dinâmica para eliminar tensões, para soltar o corpo, para as pessoas ficarem um pouco mais relaxadas. Então tem várias técnicas de dinâmicas e a empresa pode ou não aplicar para ver qual é a sua necessidade.
Então, tem umas que fazem todas essas etapas que eu expliquei, bem como outras que não fazem nenhuma, ou pula alguma etapa, faz só dinâmica, pula alguma etapa, faz só entrevista. A empresa que vai determinar o que ela quer para ela, qual profissional que ela quer, que chega para ela de fato, tá? Bom, tudo que se faz no RH é feito com pessoas e para pessoas. Existe aí a relação entre capital e trabalho, e aí a gente já começa a entrar um pouquinho nos cálculos, mas antes disso eu vou falar desse slide, o outro nem sei qual que é. Eu trabalho para vocês. Bom, relação entre capital e trabalho. No Brasil, além da consolidação das leis do trabalho, que é a CLT, existem outras leis trabalhistas que complementam a matéria e proporcionam melhor compreensão desta relação. Existe a Constituição de 88, que é a lei maior que rege todo o relacionamento. Existe o Acordo Coletivo de Trabalho, existem normas internas dos empregadores, existe o contrato individual de trabalho. Desta forma, nenhuma negociação coletiva ou individual pode prejudicar a relação entre empregador e trabalhador, ou seja, sem contrariar o previsto tanto na CLT quanto na Constituição Federal. Então, a Constituição de 1988, é a lei que rege o país, vamos dizer assim. Aí depois existe o Acordo Coletivo de Trabalho. O que é o Acordo Coletivo de Trabalho? É o acordo que existe entre a empresa e os trabalhadores, tá? Então, tudo que a empresa quiser fazer, ela pode? Pode, desde que não esteja infringindo a Constituição de 88. E também não esteja infringindo a consolidação das leis do trabalho, que é a CLT. Então, vamos dar um exemplo. Se bem que agora com as novas normas trabalhistas, tem uma flexibilidade maior, que aí eu vou contar para vocês aí no decorrer das aulas, né? Mas vamos pegar uma coisa aí que não sofreu tanta mudança aí com relação às normas trabalhistas, que ela não pode fazer. Por exemplo, horas extras, né? Então, eu quero que o funcionário faça a hora extra. Tá bom, ele faça a hora extra, mas eu vou pagar para ele somente 10% acima da hora normal dele. Eu posso fazer isso? Empresa? Não, não pode. Eu tenho que cumprir no mínimo que determina a CLT, que o funcionário que faz hora extra tem que ter uma remuneração mínima de 50%, a mais do que ele ganha na hora normal. Então, ela pode fazer algumas coisas no seu acordo nas suas normas internas, no seu acordo coletivo de trabalho, mas não pode desrespeitar nem a Constituição de 88 e nem a CLT. Tem que garantir pelo menos os dois. Tá? Então é o que está dizendo aqui logo no último parágrafo, ou seja, sem contrariar o previsto que está na CLT e na Constituição Federal. Então, se ela quiser fazer alguma coisa, tem que ser no mínimo essas duas legislações. Aí daí para mais. Então, os acordos coletivos de trabalho prevêem que a empresa tem que cumprir essas duas leis. Uma é regida, que é a Constituição Federal, as leis do país, e outras é as leis do trabalho. E aí ela pode sim fazer alguma coisa, mas não pode ser menor do que está previsto nessas duas leis. Tá? E aí tem tudo que o acordo coletivo de trabalho, quem que protege o acordo coletivo de trabalho? É o sindicato. Que aí depois eu vou falar de contribuição sindical para vocês. O sindicato é o que verifica se a empresa não está fazendo nada em desacordo da CLT e da Constituição Federal. Tá? O contrato individual de trabalho, que é o que eu vou pedir para vocês, nada mais é que aquele contrato que quando você entra na empresa, ela vai pedir para você assinar com letras miúdas. Né? O contrato de trabalho é onde vai reger lá onde você vai trabalhar, o local, o prédio, o endereço, o CNPJ que você está registrado, qual vai ser a sua remuneração, seja por dia, seja por hora, por tarefa, enfim. Todas as condições de trabalho, se a empresa vai oferecer vale transporte, se ela não vai, se você vai
vai ter convênio médico, não vai, se você vai receber cesta básica, se ela paga a participação no resultado. Então, o contrato de trabalho vai ter todas essas normas que poucas pessoas leem, né? Mas é importante a leitura desse contrato de trabalho. E as normas internas dos empregadores. As normas internas é aqueles negócios que ele também tem que respeitar o que está na CLT e na Constituição Federal, tá? Alguns aqui, até nas normas internas, dentro da empresa, eles acabam colocando algumas coisas para forçar um pouquinho o funcionário, porque senão existem alguns abusos, né? Mas sempre prevendo aí o que está na CLT e na Constituição Federal. Então, eu vou falar, por exemplo, uma norma interna. É obrigatória a utilização do uniforme. Pô, professor, mas esse uniforme é feio pra caramba. Ele é, sei lá, verde musgo com rosa. Pô, eu não vou usar isso, né, meu? Pô, eu sou homem, eu não vou usar verde musgo com rosa, né? Pô, os caras também pisaram na bola. Eu sou obrigado a aceitar? Se você trabalha naquela empresa, você é obrigado a aceitar. Pô, professor, mas é muito feio. Pois é. É feio, mas a empresa é o uniforme da empresa. Verde musgo e cor de rosa. Puta, mas nossa, mas não dá, meu, é muito feio. O que ela tem que fazer, se ela exige que o trabalhador trabalhe de uniforme, ela tem que conceder o uniforme para o empregador e não pode ter custo por esse uniforme. Tá? No mínimo duas unidades de cada uniforme para ele poder fazer a troca. Né? Que mais que eu posso dizer aí? Geralmente o uniforme é uma das coisas, né? Aí as outras coisas estão muito ligado à CLT, então, mas o uniforme é uma das coisas que a legislação não prevê a utilização de uniforme, mas é uma norma interna e aqui na nossa empresa precisa utilizar uniforme, você não pode utilizar roupa normal que você gostaria de usar, tá? O trabalho eu acho que eu vou falar semana que vem para vocês. É isso. Perguntas? Só eu falei, vocês não falaram nada. Foi tão bem explicado que nem precisa falar nada. Ô, louco. Muito obrigado. Você já tinha visto isso? Algumas coisas, principalmente entrevistas, né? O que falar, o que não pode falar. Tá, beleza. Bom, só dei uma repassada, não vou ficar forçando nisso. O que a gente vai forçar um pouco mais é com relação a cálculos, mas eu precisava dessa integração para vocês aí, para a gente começar a fazer os cálculos, tá? O trabalho eu vou passar na semana que vem para vocês, tá? Então, por isso que eu vou... Tá, tranquilo, Bruno, sem problema. Se quiser escrever aí também, fica à vontade, tá? Aí o trabalho eu peço para vocês na semana que vem, eu explico direitinho, logo no nosso primeiro contato, eu explico para vocês como é que vocês vão fazer. O trabalho vai ser só de apresentação, tá? Não vai haver necessidade de vocês fazerem nada por escrito. E aí, na semana que vem eu coloco. Professor, mas como é que eu vou fazer a apresentação aqui? Vocês me mandam um e-mail, eu compartilho a tela e cada um do grupo vai fazendo a sua fala em relação. A gente vai fazer um trabalho sobre tipos de contrato de trabalho. Então, um vai falar sobre contrato de trabalho determinado, outro vai falar sobre contrato indeterminado, outro vai falar sobre temporário, outro vai falar sobre estagiário, outro vai falar sobre menor aprendiz e assim sucessivamente. Acho que são 8 ou 9 temas de contrato de trabalho. Deixa eu ver quantos temas são. São 8 temas. Tem determinado, experiência, indeterminado, terceirização, temporário, estagiário, menor aprendiz e autônomo. Tá? Então, eu não sei quantas pessoas tem na sala de vocês, mas a gente faz a divisão aí da melhor forma possível. O que mais? Aí eu falo mais um pouquinho aqui. Mais uns 10 minutinhos eu falo com vocês. Mais alguma pergunta? Tá bom, Débora, tranquilo, não tem problema não. Se quiser escrever também, caso tenha alguma dúvida, fique à vontade, tá? Bom, então eu vou falar mais uns 10 minutinhos aqui.
Legal. Bom, então um dos primeiros cálculos que a gente vai fazer aí, né, que a gente vai dar continuidade para falar com relação ao que vocês já estão vendo, é com relação ao adiantamento salarial. Não sei se vocês já ouviram falar. O adiantamento salarial nada mais é que aquilo que muitas pessoas conhecem como vale, tá? E aí, uma das perguntas que eu já vou deixar no ar para vocês pesquisarem para a semana que vem, ou se alguém já souber, já pode responder, não tem problema nenhum. Por que que existe a expressão vale? Vocês já ouviram falar do vale? Ah, eu tirei um vale. O vale tem a mesma característica do adiantamento salarial, tá? Então, o adiantamento salarial nada mais é que uma parte do salário que é adiantada no meio do mês para os funcionários. Só que ela não é prevista em lei, isso é de acordo com o acordo coletivo, tá? O acordo coletivo é aquilo que foi acordado entre sindicato e empresa para proteger os funcionários. E aí a empresa não tem obrigatoriedade de pagar o adiantamento salarial. Então tem empresas que pagam e tem empresas que não pagam o adiantamento salarial. Tá? Então ela não é obrigatória, não está prevista em Constituição e nem tampouco na consolidação das leis do trabalho, que é a CLT. Porém, tem algumas empresas que pagam o adiantamento salarial. Para nossas finalidades aqui, a gente vai utilizar 40% do salário do mês anterior. Tá? Então, por que eu coloquei até 40%? O que é até 40%? É que algumas empresas estipulam que, como ela não é obrigatória pagar o adiantamento salarial, ela paga 20% do adiantamento, ou então outras pagam 30% ou até 40%. Então, pode ser pago até 40% do adiantamento salarial. Tá? Então, onde que ocorre geralmente o adiantamento salarial? Ocorre ou no dia 15 do mês, ou no dia 20 do mês. Dia 15 para quem recebe no dia 30 ou no dia 1º, e dia 20 para quem recebe no 5º dia útil do mês subsequente. Aí então tem o adiantamento salarial, tá? Para empresas que pagam o adiantamento. Tem empresas que só pagam o salário, então você só vai receber uma vez por mês. Sempre no 5º dia útil não tem adiantamento. Qual que é a vantagem do adiantamento? Primeiro que você fica com dinheiro no meio do mês, e segundo que não tem desconto. Qual que é a desvantagem do adiantamento salarial? Quando você for receber o seu salário, ele vai descontar aquilo que ela já te pagou. Então, essa é a vantagem e a desvantagem. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Tem gente que gosta e fala, pô, legal, no meio do mês eu tenho dinheiro. Show. Mas, compensação, no começo do mês, você vai ter um dinheiro menor, porque vai descontar fazer todos os descontos e vai descontar também o adiantamento. Tá? Então, tem essas duas situações aí. E aqueles que não pagam o adiantamento, você vai receber o seu salário somente com os devidos descontos no começo do mês. Ok? Então, para os nossos cálculos, nós vamos utilizar, eu vou explicar vários cálculos para vocês, né? E aí depois a gente vai fazer um exercício para vocês fazerem todos esses cálculos num exercício só. Então, para eu pedir o exercício, primeiro eu vou explicar como é que calcula cada pedacinho. Então, o primeiro deles é adiantamento salarial, tá? E aí eu deixo uma pergunta para vocês, por que que o adiantamento salarial chama vale? Aí vocês tentam pesquisar e na semana que vem vocês me falam se vocês conseguiram. Bom, esse aqui vocês falaram que aprenderam, mas eu vou dar uma repassada, que é o adicional de periculosidade. Quem tem direito a adicional de periculosidade é pessoas que trabalham com... Deixa eu ver aqui onde tem minha caneta aqui. Ó, pessoas que estão em contato permanente com inflamáveis ou explosivos, tá? Em condições acentuadas de risco, ou seja, que estão extremamente expostos ao risco de vida, tá? Aquele ponto de trabalhar com explosivos ou inflamáveis corre risco de vida. E diante disso, o Ministério do Trabalho, através de uma perícia a cargo do médico do trabalho, estipula então um percentual de adicional que a pessoa deverá ter
por trabalhar exposto ao risco de vida. Vocês lembram qual que é o adicional de periculosidade? Alguém sabe? Não, professor, mas que eu me lembre mais ou menos, eu acho que é por volta de 140 e alguma coisa, é isso? Não. É um percentual. O percentual do adicional de periculosidade é 30%. Então, sobre o seu salário, você vai ter direito a 30%. E aí, aqui, elencado aqui, as atividades que são perigosas. Sim. Pois não. Oi? É que a gente trabalhou com porcentagem nesse negócio, a gente trabalhou com valor, por isso que eu me confundi. Ah, tá bom. Então, as atividades de adicional de periculosidade é para quem trabalha com explosivo, para quem trabalha com inflamáveis, com eletricidade ou então com radiações. Aí você vai ter direito a 30% sobre o seu salário. Trabalhadores com exposição à periculosidade. Alguns itens: frentista de posto de gasolina, operador de distribuidora de gás, pessoas que trabalham com fabricação de fogos de artifício, radiações, energia elétrica. Todos esses correm risco de vida e, por correr risco de vida, a legislação protege com um adicional de 30%. Ok? Aí o que diz a legislação? O adicional de periculosidade integra a remuneração para pagamento das verbas trabalhistas, então deverá ser somado ao salário base para cálculo de férias, 13º, aviso prévio, entre outros. Aí a CLT diz assim, ó, artigo 142, parágrafo 6º, se no momento das férias o empregado não estiver percebendo o mesmo adicional do período aquisitivo ou quando o valor desse não tiver sido uniforme, será computado a média recebida naquele período, após a atualização das importâncias pagas, mediante incidência dos percentuais dos reajustamentos salariais. Ou seja, se você recebe ou recebeu em algum momento o adicional de periculosidade durante o ano, para você receber o adicional de periculosidade nas férias, é necessário fazer uma média, necessário calcular uma média do que você recebeu no período para integrar o valor das suas férias, tá? Nos nossos cálculos aqui, a gente só vai considerar o valor do salário normal, tá? Não vamos considerar nada por média. A gente vai fazer o cálculo normal, sem nada relacionado com média. Porque média é critério de cada empresa. O que é média? Vamos supor que você tenha tido adicional de periculosidade em 3 meses do ano, março, abril e maio. Como que eu vou pegar esses 3 meses, se você só teve 3 meses no ano de adicional de periculosidade? Então, o que as empresas às vezes fazem? Elas somam esses 3 meses e dividem por 12. O valor que dá, joga nas férias, tá? Mas aí é critério para cada empresa. Então, eu não vou usar nada por média. Então, ó, o adicional de periculosidade, como é que é feito o cálculo? A gente vai ter o nosso salário, né? É o próprio salário do mês, aqui, ó, salário do mês, sem acréscimo de nada, sem acréscimo. Aí, então, calcula 30% sobre o salário do mês. Esse é o cálculo do adicional de periculosidade. Tá? Então, nos nossos exercícios, eu vou colocar lá. Funcionário ganha tanto, teve adiantamento, todo dia 15 ou dia 20, a empresa paga o adiantamento salarial, a gente já sabe que tem que calcular 40% do adiantamento, e o funcionário é frentista de posto de gasolina. Bom, se é frentista de posto de gasolina, eu já sei que tem adicional de periculosidade. Se tem adicional de periculosidade, tem que pagar 30% sobre o salário dele. Tá? Aí aqui tem um exemplo, pega o salário e multiplica por 30%. Se for salário básico, se for diário ou se for hora. Então, se for o salário básico, se for o salário por mês, é 30% sobre 1.180. Se for diário, é 30% sobre 70. E se for hora, é 30% sobre 10. Então, o cálculo é igual para todos. Tá? Aí, existe o outro, que é o adicional de insalubridade. São consideradas atividades e operações insalubres, que é diferente do periculosidade,
aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, expõem os empregados a agentes nocivos à saúde. Tá? Então, é aquilo que faz mal à sua saúde. É diferente daquilo que é perigoso à sua saúde. Não que isso não seja perigoso, tá? Mas, por exemplo, quem trabalha hoje em dia com os médicos que estão direto aí lidando com a pandemia, recebe grau máximo de insalubridade, que eles estão correndo risco de vida, né? E é nocivos à saúde e à exposição dos seus efeitos, que é a intensidade do agente, né? Então, de acordo com a intensidade, aquilo que você está mais exposto, quanto mais exposto você está, mais você ganha em percentual referente à insalubridade. Então, existem 3 níveis de insalubridade, que é 10%, 20% ou 40%. Ah, professor, mas quando que é 10, quando que é 20, quando que é 40? É 10 quando você estiver pouco exposto a agentes nocivos, 20 a grau médio e 40 a grau máximo. Então, esse exemplo aí que eu dei do Covid, quem está exposto, muito exposto a agentes nocivos à saúde, recebe 40% de adicional de insalubridade. Vocês observam que no adicional de insalubridade não tem o adicional, não tem 30%, porque 30% é em decorrência do adicional de periculosidade. Então, 30% é periculosidade e 40%, 10, 20 e 40% é insalubridade, tá? Só que aqui tem um problema. Aqui, esse valor é sobre o salário mínimo, tá? Então, se o local de trabalho for insalubre e perigoso, a empresa pagará apenas um adicional. Então, se o funcionário, por exemplo, o Covid, qual que o funcionário vai receber? Ele vai receber insalubridade ou periculosidade? Aquilo que for maior para o funcionário. Então, se for maior a periculosidade, ele recebe periculosidade. Se for maior o insalubridade, ele recebe o insalubridade. Ou é um ou é outro, não dá para receber os dois. Então, aqui, ó, o adicional de insalubridade é utilizado, a diferença que o insalubridade, ele é calculado sobre o salário mínimo. E o periculosidade é calculado sobre o salário normal da pessoa, tá? Essa é a grande diferença entre o salário, entre o periculosidade e a insalubridade. E aí, como é que é o cálculo? É 10% sobre o salário mínimo, 20% sobre o salário mínimo ou 40% sobre o salário mínimo. Que hoje o salário mínimo está em R$1.045. Fica feinho aqui porque eu escrevo pelo mouse, tá, gente? É só para deixar marcado aqui. Bom, gente, é isso. Alguma pergunta? Professor, Pois não? a questão da insalubridade, que o senhor falou que é 10, 20, 30, isso é de agora ou já tem há muito tempo? Porque o outro professor tinha explicado para a gente que era 20% fixo. Não, não existe 20% fixo. É 10, 20 e 40%. Ah, tá. Tá? Não existe esse 20% nunca. Ou é 10, ou é 20, ou é 40. Esse 20% fixo não existe. Você pode pegar na internet, vai ver lá, percentuais de insalubridade. Eu até peguei meu caderno para rever, mas estava salário e insalubridade 20% fixo. Não, não existe. Esse fixo não existe. Eu posso até consultar aqui se tem alguma coisa, mas não existe esse fixo, não. É de acordo com o grau de exposição. Entendi. Tá? Mas eu tento pegar alguma coisa mais concreta e apresento para vocês na próxima aula. Tá bom? Tá ótimo. Mais alguma pergunta? Eu vi que você participa um pouco, hein?
Pois não. Estão perguntando se a live vai ficar gravada. Você vai postar aqui nos comentários mesmo ou vão ser em outro local? Não, Vai eu vou ser. colocar lá no canal do YouTube, vai ficar gravado assim. Lá no meu Ok. canal vai ficar lá a matéria de vocês. E aí vocês podem assistir a hora que vocês quiserem. Estou levando todos os vídeos de aula para o canal do YouTube para facilitar para o aluno. Tá bom? Ok, então, obrigadão, viu? Eu que Ah, qual é o agradeço. canal? Qual é o canal? No material vai ter lá, ó. Eu vou colocar aqui no site, eu vou colocar aqui no chat, ó, o canal do YouTube, ó, YouTube oficial do Procópio. E o site para vocês pegarem esse conteúdo que eu apresentei é www.professorprocopio. Então o canal é só para pegar os vídeos da aula e o site é para pegar o conteúdo da aula. Ok, professor, obrigadão, viu? Beleza. Mais alguma coisa, gente? Semana que vem a gente continua, então. Eu vou encerrar essa aqui, então. Obrigado aí pela paciência e pela recepção do mesmo modo. Ok, professor, obrigadão, viu? Tá? Tenha uma ótima noite, senhor. Boa noite para Até vocês semana também. que vem. Boa noite. Até. Tchau, Boa tchau. noite. Obrigado, professor. Boa noite. Valeu. Obrigada. Tchau, professor. Boa noite. Boa noite. Boa Obrigadão. noite. Boa noite, professor. Obrigada.